conhecido. O Senhor é fiel. Mas Deus falou muito comigo quando eu estava meditando aqui, esta tarde, nesta palavra. Passou assim ao meu coração algo de Deus e eu preciso transmitir aos irmãos aqui esta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, o verso 4. Para a glória de Deus. Eu quero ler com os irmãos esta palavra. Glória a Deus. Deus é lindo. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Oh, glória a Deus, levanta a tua mão. Levanta a tua mão bem alto, levanta a tua mão bem alto. Oh, glória. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Te alegra, Deus, ao teu mandar. Mais uma vez, com alegria, levanta a mão. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Te alegra, Deus, ao teu mandar. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, na presença de Deus. O tempo passa depressa. Eu preciso aproveitar, irmãos, os minutos que temos ali para falar aquilo que Deus colocou no meu coração aqui esta tarde. Queridos, é verdade que a Bíblia menciona que muitas pessoas hoje têm perdido grandes oportunidades de Deus. A Bíblia diz que muitos erram porque não conhecem a palavra, as Escrituras, e nem conhecem, tem a revelação do que é o poder que tem essa palavra que Jesus ele nos deu. Jesus tinha muita dificuldade quando ele pregava o Evangelho, irmãos. A Bíblia vai mencionar que em muitas partes aonde ele passou, aonde ele levou a mensagem, nem todos iam pela palavra, nem todos iam para a presença dele porque queriam ouvir a palavra. Uma boa parte vinha porque queria receber os milagres. A outra parte vinha porque ele era o Deus da multiplicação do pão. Quando alguém estava com ele, não tinha fome, não ia embora de barriga vazia, de jeito nenhum. Ele despediu uma multidão sem dar pão, sem dar alimento. Ele sempre foi provedor de milagres e maravilhas. Então ele tinha muita dificuldade quando ele pregava o Evangelho de ensinar as pessoas. Nem todos puderam absorver dele o bom conhecimento para que no momento de uma luta, de uma prova, de uma tribulação, de uma tentação, ele fosse livre por essa palavra o qual ele pregava. Mas eu digo que bem-aventurado é o homem e a mulher que recebeu no seu coração o Evangelho, a palavra maravilhosa de Jesus, e que
escolhido, aleluia, se aproximar de Jesus para ouvir o que? A sua palavra. O salmista descreve um texto bonito e eu acho importante, quando ele fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem não tem luz para andar? Você já estava dentro de algum ambiente alguma vez que acabou a energia e você ficou procurando um objeto, uma porta de saída? Que dificuldade tem alguém que está na escuridão? Mas, aleluia, irmão, isso é para alguém que está lá fora, alguém que não tem o conhecimento da palavra, alguém que não absorveu ou recebeu do alto céu essa mensagem para o seu coração, porque o caminho pode estar sob escuro, o caminho pode estar difícil, a situação pode estar de uma forma tão terrível, mas quando ele escuta uma palavra, é como a luz que acende no meio da escuridão, e imediatamente ele já fica envolvido e sabe a forma de sobressair daquele momento escuro quando está vivendo. Mas eu vejo, queridos irmãos, que Deus ele tem muitas formas de falar no coração do homem através da sua palavra. Mas digo que bem-aventurado é o homem que, quando ouve a voz do Senhor, como diz a Bíblia, sabe o que ele faz? Ele não endurece o coração. Quando ouve a palavra, logo ele fica sensível à voz de quem fala, ele dá ouvido, e ele não é só ouvinte, não. Ele começa a colocar em prática, porque quando ele coloca em prática, ele começa a provar de grandes benefícios que tem essa palavra que nós temos recebido da parte do Senhor ainda nesses dias. A palavra provedora de sinais. Tanto é que dentro do centro dessa palavra nós podemos dizer que isso aqui não é uma palavra que foi pregada lá atrás. A Bíblia diz que ela ainda é eficaz para esses dias. Dentro dessa palavra tem acontecimento, dentro dessa palavra tem provisão, dentro dessa voz que fala tem autoridade para mudar a história da vida de qualquer ser humano, quando ouve, entende e coloca em prática a palavra que o Senhor tem falado nesses dias. Agora eu fico pensando, queridos irmãos, que tem muita gente que deixa passar a oportunidade. Ele recebe uma palavra, mas ele diz: hoje não, vou deixar para amanhã. Parece que ainda não é o tempo, vou deixar para depois. Ele ouve uma mensagem, não guarda no coração e não põe em prática, e ainda continua vivendo os seus caos, os acontecimentos difíceis, ausente da presença daquele que está falando. Mas eu fico tão feliz quando eu olho para alguém dizendo: pastor, eu vivi uma vida miserável, eu vivi uma vida tomada pelos vícios, eu vivi uma vida afastada da comunhão com Deus, eu vivi uma vida encarcerada por situação tão difícil que eu não tinha modo nenhum, condição nenhuma para sobressair. Mas um dia eu ouvi uma palavra, uma voz falou ao meu coração, aleluia, e eu dei ouvido àquela voz, àquela mensagem, e a minha vida foi transformada, e agora eu posso dar testemunho do Senhor, porque um dia eu ouvi a sua palavra. Quem ouve a palavra e não pratica, irmão, certamente ele não está fazendo uma boa construção na presença de Deus. Será que quando alguém erra aí fora, talvez erra por não conhecer? Sim, erra porque endureceu o coração, erra porque conheceu os milagres que ele fazia, mas nunca deu ouvido à voz que falava pelo Espírito ao seu coração acerca de uma vida nova, de algo novo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Enfim, muita gente errando porque tem desprezado a mensagem do Evangelho. Agora eu fico pensando no amor de Jesus, como ele é capaz de produzir situações para chegar até alguém e dar uma palavra. Ele cortava caminhos, ele não ia para tal lugar e de repente ele dizia: hoje eu vou mudar o percurso, porque apenas talvez tinha uma pessoa só lá na frente,
desperdiçou as oportunidades dadas por Jesus. Entraram por caminhos ruins da vida. Mas a Bíblia vai dizer que nessa causa, nesse acontecimento, o próprio Deus, Ele preparou uma situação, porque agora Ele começa a chamar os seus discípulos para serem seguidores, para estar diante dele naquela trajetória, naquele evangelismo, no tempo que ele ficaria na terra. Então a Bíblia vai dizer que nesta ocasião estava acontecendo algo glorioso. A Bíblia diz, nós lemos no verso 1, que aconteceu que ao ver a multidão estavam fazendo o quê? Eles estavam ali para quê? Para ouvir a palavra. E quando alguém vem para ouvir a palavra, o culto fica diferente. Aleluia. Quando alguém vem para ouvir a palavra, ele começa a receber um milagre, ele começa a receber algo importante. Ele é impulsionado, não é pelo pregador, não é pelo irmão do lado que dá glória, ele é impulsionado pela palavra que ele está ouvindo. E Jesus, ele chega naquele lugar e de repente ele percebe que tinha alguém ali frustrado, que tinha alguém ali decepcionado, que tinha alguém ali que ele tinha separado, e naquele dia ele tinha uma mensagem exclusiva para entregar, porque ele tinha visto na multidão que eles estavam ali para ouvir a sua palavra. Coisa importante é ouvir a palavra de Deus. A voz do homem a gente pode perecer, a voz de um amigo pode ser um convite para a destruição, a voz daquele que prometeu alguma coisa pode não cumprir, mas a voz do Senhor permanece para sempre. O céu, a terra passa, mas a palavra dele não passa, ela permanece eficaz, poderosa e gloriosa para cumprir tudo aquilo que nós recebemos e ouvimos da parte do Senhor. A Bíblia diz que como há uma chuva que cai e não volta vazia, assim é a palavra que vem do Senhor para nossas vidas. Então ele começa a ver que a multidão estava ali para ouvir a palavra, e ele viu ali 2 barcos junto à praia do lago, e quando ele olha para o lado, ele percebe que os pescadores estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Parece a história de alguém que diz assim: estou cansado, vou deixar tudo aqui e vou embora para casa. Mas eu percebo que esses homens, com certeza, quando eles começam a ouvir a pregação de Jesus, a palavra que Jesus pregava, porque quando Jesus se dirigiu para eles para entregar uma mensagem assim mais direta, Jesus já bem sabia o que é que estava dentro do coração. Isso faz sentido para alguém que entra no templo e ele já começa desde a primeira oração dizendo: fala, Senhor. A irmã canta, ele diz: fala, Senhor. O irmão testemunha, ele diz: fala, Senhor. A irmã vem para frente fazendo oração e diz: fala, Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ele percebe a atuação de Deus. O culto estava tão extraordinário que o Senhor foi capaz de olhar e conhecer o coração daqueles pescadores que estavam ali, porque Deus tinha preparado ou tinha um propósito na luta que eles estavam vivendo. Irmãos, tem algumas coisas nas nossas vidas, tem alguns acontecimentos na nossa vida que, embora traz tristeza, embora traz fadiga, embora traz algumas dificuldades para a gente entender no momento, mas eu percebo aqui que tem coisas que elas são motivadas e criadas por Deus, para que dentro desses acontecimentos Ele venha falar conosco através da sua palavra. Aleluia! Aleluia! Quantos que tiveram que ir lá embaixo no fundo do poço para ouvir a voz do Senhor falar no coração, para ouvir, aleluia, Deus dar uma instrução, ele voltar a se arrepender e a partir dali ele começar a ter o conhecimento da voz maravilhosa do Mestre Jesus. Aqui a Bíblia vai dizer que os homens estavam ali decepcionados pela noite da pesca. Agora eu fico pensando assim: será que um bom profissional que tinha boas iscas,
que tinha boas redes, que tinha habilidade no que fazia, que talvez tinha uma serrinha lá no meio do lago, que eles preparavam e diziam assim: vamos lá só buscar, os peixes já estão na rede, nós só vamos recolher, porque já está lá. Eles tinham habilidade. Mas de repente eles começam a viver uma situação que agora Deus queria mudar o trajeto, Deus queria fazer de uma outra forma. Então a Bíblia diz que esses pescadores, eles vão para os lugares estratégicos daquele lago onde eles costumavam pescar. E naquela noite, sabe o que aconteceu? Deus tinha permitido os peixes se ausentarem das redes. Quando Deus quer um particular com alguém, Ele começa a tirar coisas, Ele começa a tirar, aleluia, alguma coisa que parece ser uma muleta. Ele diz assim: filho, você está fazendo no seu conhecimento, você está fazendo segundo a tua vontade, você está agindo da tua maneira, mas do meu jeito é melhor, da minha forma é mais gloriosa, do meu jeito vai ter saída, do como eu vou fazer o nome, meu nome vai ser glorificado, da minha forma vai haver testemunho. Então ele tem o jeito dele trabalhar. Eu acho que um conversava com o outro, quando chegou na beira do lago, disse: vambora, que noite é essa que nós trabalhamos? Nunca aconteceu um negócio desse, não pegamos nenhum peixe. Que negócio é esse? Vamos lavar a rede e vou embora. Irmão, parece que eu falo com alguém que está sofrendo decepções da vida, desilusão, pensando em parar, pensando em desistir, olhando para os obstáculos, olhando simplesmente para os acontecimentos. E esta noite o Senhor te convida a olhar para um ser mais glorioso, mais poderoso, que está enviando a palavra aqui em nosso meio esta noite, uma palavra de autoridade para fazer a mudança e algo mais extraordinário na sua vida. A luta ali era provocada pelo Senhor. Se Ele deu ordem ao vento que soprava aquela embarcação, dizendo: fica quieto, vento, e o vento se acalmou, Ele não poderia ter dito também aos peixes: essa noite, na rede desses meninos aqui, vocês não vão entrar não, volta, vocês vão desviar. Ó irmão, a Bíblia diz que quando o Senhor chegou, aleluia, diante ali daquele barco, Ele entrou no barco que era de Simão e pediu que afastasse um pouco da praia, e assim estão ali. E sabe o que ele fazia? Não era um culto de avivamento, não era um culto de muito barulho, não. A Bíblia diz que eles estavam fazendo o quê? Ensinando. Tem gente que parece que não gosta de aprender, e o inimigo não gosta que você fica sabendo. Sabe por quê? Quando o homem descobre, ele passa a ser portador de uma graça tão tremenda que ele não fica detido por acontecimento, ele não fica detido por uma noite de decepção, ele não fica detido porque não aconteceu o que ele imaginava. Sabe o que ele faz? Ele se posiciona na presença de Deus, e ele ainda confia que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque o Deus que comanda hoje, comanda amanhã e comanda sempre, porque Ele é maravilhoso, Ele é vivo. Os discípulos mesmo estavam ali, e a Bíblia diz assim, que quando ele acaba de falar, de pregar a mensagem, eu creio que aqueles homens estavam com o coração queimando, né? E Jesus estava bem observando, sabe o quê? Ele conhece o meu coração, o teu coração, o pensamento, Ele sonda até os vinhos. Aleluia, a Bíblia diz para dar a cada um segundo o quê? As suas obras. Deus conhece hoje, amanhã, depois, Ele sabe tudo da nossa vida e da nossa história. Então Ele precisava fazer esse milagre, porque através deste acontecimento, aleluia, era algo mais extraordinário iria acontecer na vida desses homens, mas
também daqueles que estavam ali ouvindo a sua palavra. Agora, quando alguém vem para a presença de Deus para ouvir a palavra, e fica atento aos seus ensinamentos, ele prova das bênçãos de Deus, ele prova daquilo que Deus tem para lhe oferecer, ele prova, aleluia, de uma graça diferente. A Bíblia diz que os homens, depois de estar ali ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos de Jesus, de repente o Senhor olha para eles, aleluia, ele diz para Simão: faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Sabe o que ele queria dizer para aqueles homens? Vocês têm estratégia, vocês têm habilidade, vocês têm até um bom conhecimento, vocês têm entendimento de pescador, mas quem comanda a situação sou eu. Quem comanda a situação sou eu. Porém, se a decepção tentou impedir, não vai. Se alguém tentar impedir, não vai. Se alguém projetar, atrapalhar o seu caminho, não vai. Porque quem está comandando a situação e dando a palavra é provedor da porta de saída, e o nome dele é glorificado. Agora eu fico olhando que aqueles homens não perderam tempo. É que tem gente que perde o tempo, ele ouve a palavra 1 ano, 2 anos, 3 anos, e é capaz de passar assim por uma catástrofe de repente e perder a oportunidade, porque não dá ouvido à voz e nem a palavra que ele recebe de Deus. Nunca prova dos milagres, porque desperdiça essa oportunidade. Nunca prova dos milagres, porque quando Deus dá uma ordem, ele fica se hesitando em cumprir, ele demora em decidir, ele deixa para depois, o tempo passa e muitos perdem a oportunidade. Mas alguém que recebe o ensinamento, abre o coração para a palavra e deixa que a glória de Deus entre dentro do seu ser, ele logo decide a ser participante dos milagres do nosso Senhor Jesus. Então agora, Simão dá uma palavra para o mestre e Jesus fica surpreendido. Jesus esperava que ele dissesse assim: ei, parece que eu conheço o senhor é carpinteiro, o senhor não é pescador. Eu nunca vi falar que o senhor estava na beira do lago pescando. O senhor não entende nada de pesca. Como eu vou dar ouvido a sua voz? Como eu vou dar ouvido essa mensagem que o senhor está entregando? O senhor sabe com quem está falando? Eu já estou aqui à beira desse lago há muito tempo. Eu já estou aqui, tenho conhecimento de tudo que acontece. Sabe mais? Nós trabalhamos nos melhores momentos da pescaria, porque um bom pescador sabe que durante a noite ele pega os maiores peixes. Só que tem uma coisa: quando Deus usa provar a fé, ele fecha a porta, ele abre porta, ele abre cova, ele fecha a cova, ele abate, ele exalta, ele põe no chão, ele levanta de novo. Deus trabalha do jeito que ele quer, e nós precisamos entender isso na presença de Deus para ser portador dos milagres. E eu não sei o que Jesus pregava ali, eu não sei qual foi a palavra que ele entregou, mas a Bíblia diz que o coração daqueles homens estava cheio de fé e de desejo de, a partir daquele dia, ser participante dos milagres que Jesus fazia. A Bíblia diz que eles não teve incredulidade nenhuma. Quando Jesus entrega a palavra para eles, ele disse para o Senhor: mestre, nós trabalhamos toda noite, nada apanhamos. É verdade. O tempo passou, fomos para os melhores lugares, usamos as melhores estratégias. Sabe o que eu vejo, irmão? Que a nossa humanidade está assim hoje, porque falta uma palavra dada por Deus.
Ou falta alguém ouvir, abrir o coração e dizer: Senhor, que essa palavra que entrar aqui caia no meu coração e que eu seja cumpridor, porque eu não quero só ouvir, mas eu quero receber a porção do Senhor, a presença do Senhor, a graça do Senhor e os milagres que o Senhor tem para mim através da sua palavra. A palavra, irmã, ela foi sufocada lá na intimidade por muitos reis, muita gente que perseguiu. Alguém vinha pregar uma mensagem, logo morria. De repente levantava um profeta e começava a entregar a mensagem, novamente morria, né? Mas a Bíblia diz, glória a Deus, que aqui o Senhor dos Senhores falava com aqueles homens para tirar eles para um momento de fé na presença do Senhor. Quando ele entrega a mensagem a Jesus, ele disse: nada apanhamos, mas agora um coração cheio da palavra, um coração cheio do ensino. Sabe aquele bom conselho que alguém te dá e diz assim: não vai por aí que tem um perigo, anda por aqui que vai dar certo, não faça esse negócio que vai atrapalhar a sua vida, e você guarda no coração e você começa a viver certinho, e daqui a pouco você fala assim: valeu a pena eu ouvir a palavra, valeu a pena eu guardar no coração, valeu a pena eu começar a praticar, porque agora eu estou vendo os frutos, agora eu estou colhendo, aleluia, os frutos na presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele olha para Jesus, ele diz assim: sobre tudo que nós fizemos não deu certo, mas o Senhor está mandando pela tua palavra. Aleluia. Nós vamos lançar as redes lá no mar alto, onde o Senhor está determinando que nós vamos para lançar essas redes. É outra coisa importante. Jesus poderia ter dito para eles assim: olha, faça um pouquinho aí, joga a rede aí mesmo. Mas Jesus está a provar a condição de fé. Vai amaral. Eu não sei quantos métodos, né? Nunca estudei sobre isso. Claro que tem, os historiadores sabem. Mas o Amaral, para mim, talvez seja um lugar mais profundo, um lugar, né, que tinha talvez maior até dificuldade para chegar lá, tinha que remar muito, tinha que se esforçar muito para chegar naquele lugar, mas de repente Jesus diz: vai lá no mar alto e pode lançar as vossas redes lá. E eles vão, para obedecer segundo a palavra, eles vão, irmão. Bem-aventurado é o homem que tem observado os mandamentos e a palavra. Salmo no primeiro diz que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei do Senhor, na sua palavra, e medita nela dia e noite. Ele é diferente, ele vai prosperar, ele vai ter dias de vitória, ele vai ter portas abertas, ele vai ter algo glorioso sobre a casa e a família, porque há a provisão de Deus para alguém que tem a palavra do Senhor no seu coração. Agora eles vão lá e lançam as redes. Agora eu já vi alguns historiadores falando que a pesca ela foi tão gloriosa que eles ficaram tão surpreendidos. Eu imagino que eles começaram a puxar a rede, era tão pesado que eles disseram assim: pronto, não pegamos peixe nenhum durante a noite, e agora nossas redes enroscaram um pouco lá embaixo. Imagina, né? Parece que estava assim, a palavra daquele homem lá parece que não deu muito certo, e puxa novamente, não vem. Mas quando eles começam a perceber que era o peixe da bênção que Deus estava dando para eles, os primeiros peixes começam a chegar, um de uma espécie, outro de outra espécie, outro de outra. E disse assim: nunca fizemos tal coisa, nunca passou por nós uma pescaria tão extraordinária como essa. Sabe por quê? As coisas que o Senhor faz é perfeita, o que Ele tem para fazer é glorioso. A única coisa que Ele espera de cada um de nós é o nosso entusiasmo, a nossa fé. Quando Ele dá uma palavra, nós atentar para ouvir e entender os propósitos do Senhor. Agora eu fico, irmão, eu parei onde
pensando nisso aqui. Alguém para por aí na peça e diz assim: nossa, que milagre glorioso foi eles ter pescado, né, esses 100 e tantos peixes de várias qualidades, peixes, né, grandes, maravilhosos, que eles nunca tinham pegado. Mas sabe o que eu fico mais feliz? É o que tinha motivado eles ir lá, fez algo tão transformador dentro do coração, e quando eles terminaram de tirar os peixes da rede ali, junto com os companheiros, que já estavam com os barcos cheios, eles voltam para a beira da areia, e eles disseram um para o outro: eu nem me importo mais com esses peixes. Para mim, essa prosperidade aí, esse acontecimento aí não tem nada a ver. Eu quero saber mais quem é esse homem. Aleluia. O que ele tem é extraordinário, é diferente. Aí eles ouviram uma voz dizendo assim: vem e segue-me, porque a partir de hoje eu farei algo tão extraordinário que vocês não serão mais pescadores de peixe, mas de homens. Ou seja, eu tenho algo mais glorioso ainda para revelar nos vossos corações. Irmão, quando nós estamos na presença de Deus, os milagres é bônus, é detalhes da nossa vida, porque nós não servimos só pelos acontecimentos. Quando a palavra já fez efeito, nós somos capazes de deixar qualquer coisa para trás para seguir para frente. Sabe por quê? Porque a promessa que ele fez acerca do futuro é muito maior do que qualquer pescaria, do que qualquer prosperidade, de qualquer acontecimento dessa vida. Ele prometeu o céu, ele prometeu a sua glória, ele prometeu a eternidade. Agora tem uma coisa: talvez tenha alguém que está com os joelhos tremendo, os pés cansados, as mãos fracassando, querendo lavar as redes para guardar pelos acontecimentos e as dificuldades, e esta noite ele manda uma palavra do céu dizendo: te levanta, porque o que eu tenho ainda é mais glorioso, o que eu tenho para revelar ainda é mais importante do que aquela pescaria, glória a Deus, que aconteceu naquele dia. Para os discípulos era um ministério, mas para mim e para você, nesses dias que já estamos dentro de um chamado de ministério, ainda é algo mais glorioso que a eternidade vai revelar. É por isso que você tem essa luta para ouvir a palavra e pôr em prática a mensagem. Mas tem uma coisa: quem permanecer servindo a Deus, dando ouvido à sua palavra, permanecendo na sua vontade, ele é Deus para dar recompensa e cumprir os seus propósitos para a glória do seu nome. O que é que você precisa? Qual é a tua luta? Qual é a tua dificuldade? Hoje nós estamos aqui num culto de família. Talvez alguém poderia levantar aí o questionamento: a minha dor é essa, pastor, a minha luta é essa. Mas eu quero dizer para ti essa noite: ouça a voz do Senhor, lança a tua rede ao arauto. O arauto para mim e para você essa noite pode ser um tempo mais de oração, um tempo mais na madrugada, um tempo mais de humilhação, um tempo mais de busca, um tempo mais de confiança, porque o inimigo já fez de tudo para tirar do teu coração que a promessa não vai cumprir. Você já disse: promessa, estou cansado, não tem mais jeito, não estou vendo nada. Quem sabe você está na mesma condição desses homens, mas hoje ele mandou uma palavra para você. Diga para ele, como aqueles discípulos: o meu eu, a minha condição, o meu conhecimento, né? O meu financeiro, né? Tudo que parecia que queria me assegurar dessa decepção, dessa luta, não pôde. Mas se é sobre a tua palavra, eu vou crer e eu vou permanecer na tua presença para me receber a minha vitória. Quem crê nessa palavra aqui? Quem não vai lavar as redes para guardar, mas vai se levantar na presença dele, dizendo: Senhor, eu vou me entregar. O que o Senhor quer de mim?
é para ir para uma alta, eu estou disposto. É para passar um tempo mais contigo, eu estou disposto. Aonde é que o Senhor quer que eu lance a rede? Aonde é que o Senhor quer que eu faça alguma coisa para me receber a bênção que o Senhor tem prometido à minha pessoa, à minha casa, à minha família? Eu não sei, mas eu tenho para você uma coisa: a palavra de Deus por si nos garante. Ela é fiel e verdadeira. Creia na palavra de Deus que Ele tem dado a você. Não desperdice o seu tempo vindo para cá só pensando no milagre, só pensando na prosperidade, só pensando, aleluia, simplesmente no movimento religioso, no encontro de amigo. Mas faz como aquele povo: hoje eu vou lá porque eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir os ensinamentos. E quando Ele ensinar, procura cumprir, porque dentro disso vai haver milagre. Eu não sei se vai ser só de peixe, mas vai ser de algo mais extraordinário. Os discípulos ficaram felizes, maravilhados, quando eles viram esse acontecimento. Mas com certo papel alguém aqui no nosso meio que vai contar algo mais glorioso do que aquela pescaria. É só se posicionar e ficar firme na presença do Senhor. Sabe por quê? A palavra não é do pastor Luciano. Essa palavra aqui para nós aqui essa noite é de Jesus. Coloca no teu coração e sai daqui essa noite pensando: Senhor, eu estava até lavando a rede, mas eu vou deixar esse negócio para lá. Eu vou lutar um pouquinho mais, me dá estratégia, me dá sabedoria, porque eu quero a bênção do Senhor na minha vida. Agora eu fico tão feliz é que quando tem alguém abençoado por um milagre de Jesus, é tão contagiante. Eu falo para os irmãos, porque eu presenciei um milagre dentro do templo. Eu estava sentado assim na beira do corredor, e o pastor começou a orar para Deus curar as pessoas. E eu confesso para vocês que o culto já estava um pouco tarde, estava até um pouco com sono. E de repente ele começou a ordenar para as pessoas se levantarem e andar. E era o início da minha fé. Eu precisava ver aquilo para a minha fé ser acrescentada, porque eu, canceroso, à beira da morte, precisando de um milagre de Jesus, eu tinha que ver alguma coisa. E de repente, irmãos, estava mais ou menos assim aqui nesse vaso, uma senhora sentada dentro de uma cadeira de roda, num corredor com as perninhas todas atrofiadas, né? Os braços tudo atrofiado ali. E aquele irmão falava assim: levanta e anda, pode levantar, Deus vai dar-nos novamente de novo. E de repente eu vi aquela mulher fazendo assim, esticando as pernas, e se levantou, e deu o primeiro passo, e começou a andar meio ligeiro. Aleluia! Aí a bênção não era só para ela, sabe por quê? Aonde ela passava, o pregador dizia: vem para cá, e ela ia, volta para lá, para a beira da porta, e aonde ela passava, tantas pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo, com pessoas que estavam endemoniadas, começavam a cair por terra também naquele lugar, porque a bênção que Deus dá para mim, aleluia, é contagiante. Sabe por quê? Quem recebe um grande milagre nunca mais vai deixar de falar das maravilhas de Jesus, nunca mais vai esquecer do benefício de Deus. Aonde ele passar, ele vai contagiar alguém. Quando os discípulos receberam o milagre, o barco deles encheram, os murmuradores estavam lá do outro lado, falaram assim: não é pescador, pegaram nada. Também eles estavam lá com a caixinha, meia por meia de peixe, e zombando os outros que não tinham pegado nada. É sempre assim, tem sempre alguém para zombar da gente no dia da luta, no dia do fracasso, no dia da decepção. Mas fica tranquilo que quando a bênção chegar, você vai dizer assim: vem cá, murmurador, vem cá, murmurador, vem cá, você que disse que não tem jeito, vem cá, você que julgou de todo jeito, dá uma olhadinha, pega um pouco para você, está só beijando a bênção de Deus. E não é uma coisa exclusiva de Deus, ela é tremenda. Por isso que eu digo uma coisa para vocês, que o milagre, quando Jesus faz, não é só para a tua vida. Os discípulos saíram dali, não quiseram nem os peixes, porque através deles muitas
coisas aconteceram depois para a glória de Deus. Assim é a nossa vida na presença do Senhor. Pode bater palmas, pode glorificar.